Bem-vindos ao canal Via Oliveira. Estamos novamente buscando ao Senhor, colocando o nosso coração diante dele. Eu te agradeço porque você está num projeto inicial, mas com um coração puro, diante do Senhor. Bom, gostaria que a gente pudesse iniciar orando, tá bom? Fechar os nossos olhos para que Deus possa nos ajudar. Senhor Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, eu oro para que o Senhor possa nos ajudar agora em nome de Jesus, para que o Espírito Santo possa entrar em nosso coração, Senhor, e retirar tudo aquilo que não vem de Ti. Abençoe, Senhor, a vida dessa pessoa que está me ouvindo, Senhor Deus de Israel, da sua casa, da sua família. Vem colocar, Senhor, as Tuas mãos naquilo que ele tem, Deus, colocado diante de Ti. Vem, Espírito Santo, da resposta da qual a gente precisa para ouvir, para poder seguir em frente, Senhor Deus de Israel, os Teus caminhos, em nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu agradeço e entrego o meu coração a Ti, Senhor. Entrego o coração de todos aqueles que estão escutando, o coração da sua família, Senhor, para que todos possam, Senhor, ser transformados de acordo com a Tua palavra, no nome de Jesus. Eu te agradeço porque Tu és o meu Deus, o meu Pai, o meu amigo. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, em nome de Jesus. Eu oro, eu te amo e assim, Senhor, eu peço que o Senhor me ajude e ajude a todos nós, Senhor, a ouvir a Tua voz. Amém. O tema da mensagem é Se Não Fosse Deus em Minha Vida. Você já parou para pensar que a palavra de Deus ela muda a vida das pessoas? Essa semana, durante uma roda entre amigos, de conversa entre amigos, contou a história de um jovem que tinha cometido um delito na fase da adolescência e ele fez a pergunta para mim: é possível uma pessoa mudar? E eu, como não conhecia a história dessa pessoa eu falei assim: é possível. Até porque ele fez, cometeu essa infração na adolescência. Então, a gente tem um tempo, para amadurecer, então pode sim que tenha mudado. Só que passado o dia, eu fui para minha casa e refleti, eu gostaria de ter dado uma outra resposta, eu gostaria de ter dito assim: se Jesus entrou na vida dessa pessoa e ela deixou que ele a transformasse, sim, ela mudou. Porque eu vi histórias de jovens, de adolescentes, de adultos, serem transformadas, pessoas serem realmente transformadas porque ela deixou Jesus entrar na vida delas. Elas foram transformadas no corpo, na alma e no espírito. E eu também faço parte dessa lista. E as pessoas elas podem mudar. Embora ninguém seja perfeito, embora a gente tenha as nossas falhas, nossos erros, em Filipenses, capítulo 1, no versículo 6, diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele fala isso, nos encorajando: olha, não se preocupe, eu sei que Deus vai completar a boa obra na sua vida, na minha vida. Então sim, as pessoas elas podem mudar. Embora a gente esteja, vamos dizer, um pouco ansioso, um pouco quando a gente quer acelerar as coisas, nessa vida a gente quer tudo com muita rapidez. Quando a gente chega no trabalho, a gente quer logo voltar para casa. A semana que mal começou, a gente quer que chegue no fim logo, porque a gente quer descansar. Tem pessoas que acabaram de ter filhos, eles estão pequenininhos, por exaustão talvez, pelo fato de realmente dar um pouquinho de cansaço físico, acabam dizendo assim: eu gostaria que eles crescessem logo. Então, assim, a gente às vezes, não sei vocês, mas eu tenho percebido que a gente não tem vivido um momento. Quando a gente está num lugar, a gente quer estar no outro. Quando a gente está em um certo momento da nossa vida, a gente quer acelerar, esse momento. Então, assim, a palavra de hoje eu vou ler para vocês, mas na verdade ela falou, eu acredito que mais no meu coração. Ela está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 ao 34. Eu vou ler, tá bom? Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber,
nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupa com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Elas não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Bom, essa palavra, ela fala muito no meu coração, porque assim, embora eu esteja na caminhada de algum tempo com o Senhor, eu não consigo confiar no Senhor ao ponto dele cuidar de mim como cuida dos passarinhos. Eu sou aquela pessoa que sempre está pensando no futuro. O que vai acontecer amanhã? O que eu vou ter que fazer quando eu ficar nessa situação? E quando eu ficar mais velho, o que vai acontecer? Então, assim, eu não sei vocês, mas eu já tomei algumas decisões pelas emoções que depois foi complicada para Deus me ajudar a sair daquela situação. É difícil, né, falar um pouquinho da nossa história, porque nem sempre a gente acerta. A gente gostaria de estar falando coisas de sucesso, poderosas, e nem sempre a gente vai ter o que falar quando é que a gente errou, né? Por isso que eu encorajo você a pensar assim: Deus, Ele vai completar a boa obra, né? Aquilo que já foi dito. Bom, o que essa palavra, embora muito simples para alguns, né? Falar, eu já entendi, mas a gente não está cumprindo aquilo que a palavra está dizendo. Por quê? Porque a gente está preocupado com o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, o que a gente vai fazer, o que as pessoas vão pensar. A gente sempre está preocupado com essa terra, com as coisas da terra. E Jesus, ele fala assim: olha, tem alguma coisa que está errado aí. Vocês estão procurando, em primeiro lugar, o reino dessa terra, quanto que, na verdade, vocês têm que procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, eu confesso para vocês que eu estava fazendo o caminho contrário. Eu tenho que parar e refazer a minha rota e refazer o meu caminho. Como assim? Lembra da mulher samaritana? Ela foi buscar água no poço de Jacó, e a gente percebe que ela tinha religiosidade no coração dela. Está lá em João capítulo 4. E Jesus, ele vai ao encontro dela e mostra para ela que ela estava procurando a água dessa terra, né? Só que ele daria para ela a água da vida. E ela reconhece que ela estava fazendo o caminho errado. A sorte dela é que Jesus estava lá esperando por ela. E talvez essa tenha sido a minha história, porque eu estava lá, no sol quente, meio-dia, correndo atrás de pegar água no poço, quando que, na verdade, Jesus estava lá conversando comigo, falando: olha, filha, não é assim. Não, por que você não me procura primeiro? Talvez essa pessoa seja você ali no sol, pegando água, porque tem que resolver as coisas do dia a dia, tem que correr atrás, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Você sabe o que você tem feito, o que está deixando de fazer, né? Você sabe. Então, Jesus, ele está ali, está falando: olha, eu sei o que você está precisando. Você está precisando de rios de água viva, do reino de Deus.
Então, assim, a gente precisa fazer o caminho contrário. Essa palavra falou no meu coração, por quê? Porque de tanta gente estar ouvindo o segredo do sucesso, os passos do sucesso, talvez a gente está até confundindo que a palavra de Deus seja para isso, para a gente encontrar o sucesso nessa terra. Talvez isso, de tanta gente escutar, a gente talvez está até pensando que isso é verdade. A gente tem que tomar cuidado e refazer e pensar, não foi isso que a palavra nos ensinou. Não é isso que a palavra está falando para mim. Jesus está falando assim, olha, os gentios procuram essas coisas. Os gentios. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas, mas a gente tem que fazer o caminho contrário. E talvez o caminho contrário não seja o caminho do sucesso, né? E ele fala ainda, olha, não se preocupe com o dia de amanhã. Difícil, né? Por isso que é difícil deixar de se preocupar com o dia de amanhã. Pois o amanhã ela vai trazer os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então essa palavra é para mim e eu acredito que é para você também. Tenta viver o dia de hoje. Tenta viver os momentos com a sua família. Tenta viver quando você estiver no trabalho, se dedique lá, dê o seu melhor lá. Quando você estiver com você, se dedique para você. Esqueça um pouquinho das informações que as pessoas estão colocando na sua cabeça, querendo que você haja de uma maneira que talvez você nem gostaria. Comece a pensar o que eu gosto de fazer, como é que eu gosto de me investir, como é que eu gosto de viver a minha vida. Deus ele te fez de uma maneira particular e Ele quer que você viva aquilo que Ele tem plantado no seu coração. Então, assim, essa palavra ela falou no meu coração, espero que fale também no seu, porque ela tem muito mais coisas. Cada vez que a gente lê ela, Deus pode falar algo diferente. Hoje Ele está falando assim, olha, mude a sua rota, faça o caminho contrário. Tem gente que está buscando o caminho do sucesso, você vai buscar o caminho que leva para o reino de Deus, da sua justiça. Busque o reino de Deus, busque a justiça de Deus. Porque se você prestar atenção, a maioria das pessoas que estão correndo atrás do sucesso, elas estão ficando doentes. Então Jesus já estava falando, olha, não se preocupe. E em Salmo 55:22, para completar, né, e finalizar, ela diz assim, ó, lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus susterá. Essa palavra vem do verbo suster e é o mesmo que aguentará, alimentará, sustentará, apontará, segurará, empunhará. Então, assim, Deus vai fazer com que tudo seja colocado, seja transformado, seja resolvido para você. Mas Ele tem que lançar nos cuidados dele. Como assim? O que é lançar? Olha, Deus, acontecendo isso, eu estou preocupada e eu gostaria que o Senhor me ajudasse. Senhor, eu estou preocupado com essa situação, eu não sei como resolver, eu estou magoado, eu estou com raiva, estou chateado. Me ajude a resolver, Senhor. E às vezes Ele vai resolver, vamos dizer assim, de uma maneira que você não vai entender, porque às vezes a gente quer que resolva de um jeito, mas Deus ele vai fazer algo totalmente diferente. Ele vai transformar a sua vida, a sua história, mas também Ele vai fazer de uma maneira que você não entende. Só tem que esperar. Mas fale com Ele com sinceridade. Isso é lançar, é dizer assim, eu não consigo mais, eu não aguento mais. Isso não é fraqueza, isso é fortaleza. Você vai entender que cada vez mais Deus vai te fortalecer quando você entrega para Ele. Eu prefiro chorar na presença de Deus.
Eu prefiro receber a exortação de Deus do que ser lançado para os meus inimigos, vamos dizer assim, que nem Davi, ele teve esse entendimento. Eu prefiro que o Senhor me castigue do que ser lançado na mão dos homens. Então deixa Deus sustentar a sua vida. Não sei, né, mas como eu sei que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia, será que, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que ele prometido, tendo ele prometido, não fará? Então, se Deus prometeu na sua vida de verdade, não é uma frase de efeito, não é uma frase motivacional. Se Deus prometeu, ele vai cumprir? Eu falo isso para minha vida, porque é difícil confiar. É difícil confiar, mas Deus ele tem feito muito mais além do que eu pedi ou do que eu pensei na minha vida. Ele não fez do jeito que eu queria, porque ele tem feito coisas maiores e melhores no meu interior, que vale muito mais do que qualquer ouro, prata, do que qualquer sucesso financeiro. Ok? Então assim, eu oro para que Deus, ele coloque essa palavra no seu coração como ele colocou na minha vida antes de estar pregando para você. Ele pregou para o meu coração. Então, que a gente possa realmente fazer valer a pena esse momento que a gente está aqui. Que o Espírito Santo ele esteja na sua casa, na sua família, que ele transforme a sua história, assim como ele tem transformado a minha vida e assim como ele vai fazer coisas grandes nas nossas vidas, tá bom? Então assim, vamos viver esse versículo, vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas, ainda que ele não acrescente, mas aqui é uma promessa, né? Então ele vai acrescentar. A gente vai buscar. Então assim, não se preocupar com o dia de amanhã. Não se preocupar com o dia de amanhã. Lance sobre ele os teus cuidados e ele os susterá. Ele vai cuidar de você, tá bom? Então essa palavra é uma palavra maravilhosa, transformadora, e eu creio que se você não tinha compreendido, como eu não havia compreendido antes, hoje a gente vai fazer valer a pena Jesus Cristo ter morrido no nosso lugar na cruz do Calvário. Vai fazer valer a pena que apóstolos, pessoas que perderam a vida para que a gente pudesse ter a Bíblia, né, em mãos, que a gente pudesse ter a palavra de Deus em mãos e ler a qualquer momento, a qualquer hora. A gente vai fazer valer a pena, porque isso, é para mudar a nossa história, e é de graça, a gente não precisa pagar, né? A gente não precisa, vamos dizer, se inscrever em um curso, não que não seja legal, pode sim, né? Se você precisar, para se aprimorar no conhecimento, porque Deus vai usar as suas habilidades, aquilo que você tem em mão, você pode sim buscar a Ele e falar: Senhor, o que o Senhor acha de eu fazer esse curso? E deixa Deus ir estudar com você, deixa Ele fazer o curso com você, deixa Ele te ensinar através da sua palavra, né? O conhecimento, Deus ele ama o conhecimento. Ele nos dá o conhecimento para que a gente possa ajudar as pessoas. Então assim, vamos fazer valer a pena todo esse esforço que foi de outras pessoas para que a gente pudesse ter a palavra de Deus e fazer com que ela entre no nosso coração, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a sua presença, né, o fato de você estar se dedicando a escutar a minha voz, né, e me escutar, né, para poder juntos a gente conhecer um pouquinho mais o Senhor. Mas eu gostaria também de finalizar falando assim: olha, Ele vai completar a boa obra na sua vida. As coisas elas vão começar a acontecer de uma maneira diferente a partir do momento que você se dedique,
em buscar o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça. Obrigada, que Deus te abençoe, Deus guarde a sua casa, a sua família e que Ele use você para transformar a vida de muitos ao seu redor, em nome de Jesus. Amém.